Teve um momento, um pouco antes de tudo acontecer, que ela falou algo do tipo, ela falou assim, hoje a gente vai ter um sexo selvagem, alguma coisa assim. E eu dei risada, e ela tá rindo porque eu falei, não, nada demais. Até aquela madrugada de 22 de dezembro de 2023, as preocupações do Tony e da Dai se resumiam às coisas do dia a dia, que era corrido, como é para mim e deve ser para você também. No meio tempo, eles faziam planos para um futuro juntos. Queriam se mudar para aquela casa que você conheceu nos episódios anteriores, onde o Tony mora hoje e que fica anexa à casa dos pais dele. Eles também sonhavam com uma família maior, queriam um filho do casal, já que os dois só tinham tido filhos com parceiros anteriores. Aquele dia de dezembro começou como um dia qualquer desses da vida. Sabe quando você simplesmente acorda para trabalhar e vai, sem pensar, sem dar muita importância para o que pode acontecer naquele dia? Para o Tony e para a Dai foi bem assim. Eu sou Camila Olivo e neste episódio de Tony e Dai, podcast produzido pelo Metrópolis, vou te contar como foi aquele dia que parecia ser só mais um, mas que mudaria a história do casal para sempre. Quando os dois acordaram, o dia nem tinha amanhecido ainda. A Dai começava o expediente numa padaria bem cedinho e era o Tony quem levava ela para o trabalho. A minha rotina era assim, eu trabalhava no posto de combustível à tarde, eu entrava às 2h, a Daiane trabalhava numa padaria, que ela entrava às 6 da manhã, o filho dela, de maior, trabalhava na mesma padaria, então eu pegava umas 4 horas, 4h30, ele estava um pouquinho mais cedo que ela, eu acordava cedo, né, saía, levava ele, voltava, esperava um pouco até dar 5h40, mais ou menos, aí pegava e levava ela para a padaria, deixava ela na padaria e eu ia fazer Uber. Na parte da manhã também, até a hora do almoço, depois do almoço eu ia pro posto. E nesse dia foi a mesma coisa. A vida era mesmo uma correria, mas um casal apaixonado sempre encontra uma brechinha para trocar mensagens fofas durante o dia. Almocei, fui trabalhar, conversei com ela também um pouco pelo WhatsApp, a gente conversava todos os dias. E quando foi à noite, à tarde eu mandei uma mensagem para ela, acho que era por volta de 5 horas. Ela demorou um pouco para responder, depois ela falou assim, eu tava atendendo uma cliente, porque ela também ali na padaria, às vezes ela saía e ia fazer unha, fazer sobrancelha, alguma coisa assim. E ela mandou essa mensagem, amor, eu tava ocupado porque eu tava fazendo a unha, mas já acabei, tô indo para casa. E tudo bem, isso aí tá lá no intervalo. Aí não conversei mais com ela. Quando foi por volta de 9 horas da noite, 21 horas, ela mandou mensagem. Só falou assim, vida. E eu vi depois, acho que eu vi uns 40 minutos depois, falei, oi. Ela não respondeu mais. Nesse intervalo de tempo entre a mensagem em que a Dai chama o Tony de vida e o oi que ele manda como resposta, uma traição estava sendo descoberta. No episódio anterior eu te apresentei a Maria, o nome fictício que a gente escolheu para falar da sobrinha da Dai e amante do Tony. Naquele dia, a Maria estava de castigo porque a mãe, a Cristiane, achava que a adolescente andava muito rebelde. Como punição, teve o celular confiscado. Celular, aliás, que ela tinha recém ganhado de presente de aniversário de 15 anos. A Maria ficou enlouquecida. Se você convive com algum adolescente, sabe bem como eles ficam quando são proibidos de fazer qualquer coisa. Ainda mais quando essa coisa é acessar o celular. A Maria estava particularmente nervosa com o conteúdo da galeria de fotos. O pai, o Ednailson, desconfiou que tinha alguma coisa errada ali. Ele confrontou a filha, que respondeu que queria apagar uns vídeos protegidos por senha. E ela ficou desesperada. Tio, fala pra minha tia dar meu celular, fala pra minha tia dar meu celular. Aí ele falou, o que tem no celular que a sua tia não pode ver? Ela falou que tinha umas coisas no celular. Entendeu? E que se eu visse, eu ia bater nela, ia matar ela, ia não sei o quê. Aí ele ficou pressionando, até ela falou. Só que de início ela não falou quem era.
Essa voz é da Cristiane, que era mãe por adoção da Maria. A adolescente chamava os pais adotivos de tio e tia. Daí ele falou, não é. Você tá mentindo, não é. Eu quero saber a verdade, você vai falar a verdade. E ela tremia. Aí ela falou. Foi da própria Maria que o pai ficou sabendo sobre a traição que tinha tudo para causar um escândalo na família. A reação dele na hora foi querer acabar com essa história de uma vez. O Ednailson correu para a casa da cunhada a umas ruas de distância. O Tony não estava, era horário de trabalho no posto onde ele era frentista. Mas a Day estava lá fazendo as unhas da Cristiane. Daí foi a hora que ele subiu embora de novo, daí porque ele desceu lá de novo. Aí ele pegou e falou pra gente. Ele falou e aí desabou tudo, né? E aí tá desabado até hoje. A Daiane ouviu a bomba que o cunhado tinha para contar e não acreditou. E é mesmo um negócio difícil de acreditar, né? Pensa, seu cunhado vem te contar que o seu marido tá tendo um caso com a sua sobrinha. Deve dar um nó na cabeça na hora. A expressão só acredito vendo é normalmente associada a São Tomé, um dos apóstolos de Jesus. A história que se conta é que ele estava sem acreditar na ressurreição de Cristo e teria pedido provas. Se Jesus foi mesmo crucificado, ele queria ver as feridas nas mãos e nos pés. Vendo, ele então acreditou. A Daiane só acreditou quando viu as fotos. A galeria do celular da Maria tinha muitas imagens. Numa delas, o casal de amantes estava deitado na cama da Day. E essa foto tinha sido tirada no dia do aniversário dela. Isso foi particularmente chocante para a mulher traída. Mas não foi só. O celular tinha também um vídeo em que a Maria dizia que amava o Tony. E ele chamava a amante de bebê. Formou-se o caos. Depois de ver as fotos e comprovar que a história que o cunhado contou era verdadeira, a Daiane ficou transtornada. O Ednailson, naquela altura, dizia que ia matar o Tony, que, por sua vez, estava de boa, sem ter ideia de que o caso extraconjugal dele havia acabado de ser descoberto. Ele estava tão de boa que saiu do trabalho no posto de combustível e foi fazer uma graninha extra com uma corrida de aplicativo. Ele pegou uma passageira que pediu para ser levada até um hotel em Piracaia, dá uns 30 minutos de distância de Atibaia. E ele avisou a Day que iria fazer essa corrida. Ela conhecia até que essa mulher na época estava quase ajeitando um serviço para ela lá também, fazer um extra lá. Aí ela falou, não, tudo bem, amor. Eu até achei estranho, falei, nossa, ela não questionar nada, né, não falar tipo assim, nossa, mas uma hora dessa, aí o serviço, aí ela falou, tudo bem, amor, vai lá. Aí eu peguei, saí, fiz a corrida pra ela. Acho que eu peguei ela umas 10h20 mais ou menos. Quando foi umas 10h40, eu tinha deixado ela na casa dela. E foi pra casa. Aí no meio desse caminho eu mandei mensagem pra ela. Falei assim, amor, nós estamos morrendo de fome. Falei, o que você fez hoje pra gente jantar, né? Ela falou assim, eu também tô com fome. Ela falou assim, eu fiz arroz e bife. Falei, não, beleza, daqui a pouco eu chego aí. Aí eu lembro, pra chegar em casa era 11h03, 23h03. Só para você não perder o fio da meada, a situação até aqui é esta. O Tony está voltando para casa depois de um dia bem longo de trabalho. Para ele, só mais um dia. Já para Day, estava sendo o dia. Ela descobriu que era traída pelo companheiro com a sobrinha de 15 anos. E estava em casa esperando o Tony com arroz e bife para janta. Quando ele chegou, a Day estava deitada na cama com o filho mais novo. Para o Tony, nada, nadinha de estranho. O Tarjan estava na cozinha com a namorada. Esse é o nome do filho mais velho da Day, na época já com 18 anos. Eu vou voltar a falar dele mais para frente. Sem notar qualquer coisa fora do comum, o Tony deu um beijo na mulher, disse que ia tomar um banho para depois jantar o arroz com bife. Ela, por sua vez, disse que estava sem fome. Só isso.
A Daiane tinha descoberto que estava sendo traída e tudo o que ela disse foi que estava sem fome. O Tony foi para o banheiro tomar o banho dele. Chegou uma mensagem da Dai. Ela dizia que queria vestir uma lingerie nova para ele. A noite promete, pensou o Tony. Ele nem imaginava o que estava por vir. Depois do banho, Tony levou o prato de comida e jantou na cama mesmo, ao lado da Dai. Terminou de comer, colocou a louça na pia e voltou para o quarto. Finalmente, os dois estavam a sós para aquela noite de sexo selvagem com a lingerie nova. Como ela já tinha falado que queria fazer aquela situação, eu já falei, agora eu vou pra cima, né? Vou pro quarto. Aí foi que comecei a abraçar ela, beijar. Ela falou assim, calma, peraí que eu vou pôr a lingerie. Ela pegou a lingerie, apagou a luz e desligou a televisão. A noite promete mesmo, pensou o Tony. Nessa hora, depois, né, que eu passei ali, que nessa hora aí, uma coisa que já foi diferente, que não acontecia nas nossas relações anteriores. Eu falei, a televisão estava ligada, né, a luz apagada, ela foi e apagou, e desligou a televisão também. A luz apagada, desligou a televisão. Daí eu questionei ela, falei assim, mas por que você vai desligar a televisão? Por exemplo, sempre, né, faz com a televisão acesa. Ela falou assim, não, fique em paz, hoje eu quero fazer um negócio diferente, não precisa ver nada. A Dai fazia freelas como designer de sobrancelhas. Ela guardava uns instrumentos de trabalho em casa, como uma navalha. Então eu deitado na cama, já me despi, tirei a roupa. Ela foi, colocou a lingerie e veio pra cama e a gente começou, né? O clima estava esquentando. Para a justiça, foi tudo pensado com antecedência pela Daiane. Para a justiça não tinha dúvida nenhuma. A Daiane manipulou o Tony fingindo interesse num ato sexual para depois, premeditadamente, atacar enquanto ele ainda estava indefeso. Mas ela sempre negou que ele tivesse planejado cortar o pênis dele. Num depoimento, ela disse que isso acabou acontecendo na hora. O que ela queria mesmo era dar uma noite pesada de sexo para mostrar pro Tony o mulherão que ele tinha em casa e que não precisava abusar de nenhuma menina. E ela disse que depois disso ela ia se separar dele, mandar ele embora. Esse é o repórter Arthur Rodrigues, que você já conhece dos outros episódios. Ele teve acesso a muitos documentos desse caso, incluindo o depoimento da Daiane. Ele e o Enzo Marcos também entrevistaram a advogada dela. A Tássia Ângeli dos Santos Ferreira defende que a cliente teve um surto e que não tinha planejado nada daquilo. Eu, como defesa, eu discordo, porque para mim ela estava ali em estado de choque e eu acredito que o estado de choque pode durar horas, entendeu? E era realmente uma coisa absurda, e considerando todos os traumas que ela tem. E acredito sim que ela estava ali num pico de ansiedade ou de pânico, fúria, qualquer coisa que seja. Essa história nunca foi só sobre um crime. Nesse enredo que tem ciúme e uma traição como estopim, tem também traumas do passado. Num artigo para a revista da USP, a Universidade de São Paulo, o psiquiatra Álvaro Cabral Araújo explica que trauma é uma exposição a experiências graves. O sofrimento e os prejuízos sentidos por pessoas que passam por algum trauma são variáveis. A maioria das pessoas se recupera espontaneamente, mas para outras essa experiência fica ali, atormentando, até que algo acontece e serve como um gatilho para esse passado vir à tona. O trauma que pode ter levado a Daiane a esse momento de fúria, eu ainda vou te contar, mas em outro episódio. Por enquanto, a gente vai voltar para o clima quente que estava rolando no quarto do casal. Ela estava em cima de mim, tipo assim, eu estava deitado e ela estava tipo assim em cima de mim como se fosse quase um movimento 69, mas ela estava sentada normal. E estava, né, me acariciando.
A partir daqui eu vou descrever uma cena bastante violenta. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, sugiro que adiante o episódio em 1 minuto e 15 segundos. A Day tirou a calcinha e usou para prender as mãos do Tony. Ele sentiu o pênis sendo amarrado com uma borracha. O Tony acha que era uma luva de borracha, mas até hoje não sabe exatamente do que se tratava. Quando tentou apertar a primeira vez, eu falei, nossa, tá doendo, tal, não sei o que lá. Achei estranho, mas chegou lá. Aí quando foi em seguida, logo ela apertou e foi rápido. Tipo assim, eu senti que deu uma apertada e passou a navalha, nem senti dor. Na hora, ele não entendeu bem o que estava acontecendo. O Tony só notou que começou a escorrer muito sangue. Ele conseguiu tirar a calcinha que estava amarrando as mãos dele e empurrou a Daiane. O que você fez? Aí ela já pulou, a navalha na mão, já pulou falando, você me traiu no dia do meu aniversário com a minha sobrinha, aqui na nossa casa, na nossa cama, não sei o que lá. Nunca mais você vai fazer isso com mulher nenhuma, trair mulher nenhuma. Assim, a gente tava fazendo planos, né, de ir pra sua casa, de terminar a sua casa, essas coisas assim. Era 00:15 de uma sexta-feira, 22 de dezembro. O horário está registrado no boletim de ocorrência. A Daiane, com o pênis do Tony na mão, começou a chamar o nome do filho. O Tarjan entrou no quarto da mãe e se deparou com um padrasto pelado e sangrando muito. Aí eu falei, que sua mãe fez comigo, isso aqui lá, e... Aí eu falei assim, né, eu falava pra ele, chama alguém, chama socorro, né, pra mim. O Tarjan é a principal testemunha do crime cometido pela mãe contra o padrasto. Eu tava em casa, eu fui a primeira pessoa que presenciou. Quando a discussão começou, a porta do quarto tava trancada, aí eu arrombei, que ela me gritou, ela tava no quarto do lado. Aí eu presenciei tudo, me sujei de sangue também. A primeira e, até onde a gente sabe, a única entrevista que o Tarjan deu foi para o Arthur e para o Enzo. E foi de surpresa. Claro que eles queriam muito falar com alguém da família da Day, mas estava difícil. Quem ajudou foi a advogada dela, que conseguiu marcar uma conversa com a Cristiane. No episódio anterior, eu te contei que a irmã da Daiane marcou um encontro com os repórteres em uma praça de Atibaia. Então, mas aí o meu sobrinho, ele tá vindo. Ah, ele tá vindo? E a... Seu sobrinho? Ah, então tá, a gente filho da Daiane, ele quer falar. Ah, é? A testemunha do caso, a primeira pessoa que soube o que aconteceu naquele quarto, o cara para quem a Daiane pediu ajuda, para quem o Tony pediu ajuda, o Tarjan estava vindo e queria falar. Imagina a surpresa dos dois repórteres ali naquela pracinha de Atibaia. O Arthur e o Enzo nem tinham elaborado as perguntas que fariam, mas eles estavam trabalhando no caso há dias e tinham um personagem-chave ali, na frente deles. Era muita sorte. E o Tarjan contou tudo o que viu. Então, abri a porta, ela tava de frente para a porta, ele tava de costas para a porta. E aí, na hora eu já fui para cima dela, segurar ela, porque ela tava brava, né? Tipo, ela tava ali discutindo com ele, tipo, você fez isso, você fez aquilo. E aí eu vi um monte de sangue, não tava entendendo exatamente o que tava acontecendo ainda. Aí eu entendi que ela tinha machucado ele, só não tinha entendido como ainda. Aí eu fui e segurei ela. Aí eu fiquei no meio entre os dois. Com o Tarjan ali no meio, sem entender direito o que tinha acontecido, os dois continuavam discutindo. Aí ele tava desesperado, tipo, tentando entender o que tava acontecendo ainda também. Aí, basicamente, foi isso. Eu fiquei ali, apartando a situação, no meio dos dois. Aí ele tava, tipo, em vez dele sair, ele tava, tipo, tentando ir em direção a ela. Tentar entender, conversar, discutir. Eu não sei exatamente o que tava acontecendo. E aí ficou assim, durante alguns minutos. Enquanto isso, Tony perdia muito sangue. Um dos pontos que pesou na condenação da Daiane foi o fato de ela não ter prestado socorro, ou até de ter dificultado o socorro. Numa das versões que deu e que depois voltou atrás, o Tony acusou a mulher de esconder a chave do carro para que ele não pudesse sair de casa. O que aconteceu, a gente não impediu ele de sair. O que acontece é que ele, basicamente, os nossos parentes que moravam do lado, quando eles viram a situação, ninguém soube reagir. Aí ele ficou pedindo, tipo, me ajuda, me leva no médico, no hospital. Só que aí, tipo, a minha mãe falou, não vão levar, não vão fazer nada. Vocês não vão intervir a situação, porque era como se fosse uma briga de família.
E aí todo mundo viu aquele sangue, ninguém sabia lidar com aquilo, todo mundo ficou só olhando. Mais tarde, o Tarjan acabou encontrando essa chave. Ele acha que na hora estava todo mundo tão atordoado no meio da confusão que ninguém conseguia reagir. O Tony teve que buscar ajuda por conta própria. Sozinho, ele caminhou os 400 metros de distância entre a casa dele e a unidade de pronto atendimento do bairro Caetetuba. Ele estava perdendo muito sangue. Nisso, naquela confusão na casa onde tudo aconteceu, o Tarjan cruzou com a mãe a caminho do banheiro. Ela tinha ido jogar o pênis que tinha acabado de cortar na privada e deu descarga. Antes, ainda bateu uma foto. O Tony chegou na unidade de pronto atendimento, a UPA do bairro, sozinho, sangrando e ainda sem entender muita coisa. Ele nem se deu conta na hora de que, além de decepar, a Daiane impossibilitou um reimplante quando jogou o pênis na privada e deu descarga. Na hora que ela jogou, eu falei, esse momento que eu saí, que eu fui pro UPA. Aí eu não vi que essa parte dela jogou lá fora, eu não vi. Aí foi lá que eu tinha ido pro UPA. Tanto que nem pensei na hora de pegar, nada assim, né? De tentar tomada, alguma coisa assim. Quando eu cheguei no UPA, o médico perguntou, mas cadê o celular? Você trouxe? Não sei o que. Ela falou, não, ficou lá. Aí o médico disse, acho que nem dá tempo mais, né? Não sei, eu falei assim, mas onde você mora? Tentei explicar, moro em tal lugar, para seu endereço. De repente alguém ia tentar buscar alguma coisa, mas... Aí depois só fiquei sabendo se ia considerar ter jogado fora no dia seguinte. Mas na hora eu não cheguei a ver, não. A Dai mandou a foto do pênis decepado no grupo da família, contando o que tinha feito e por que fez o que fez. O que você acha que estava acontecendo na cabeça dela? Eu acho que ela estava muito revoltada com tudo, né? E aí... Aquilo, né? Infelizmente ela fez algo ruim e ela sentiu que se fosse para fazer, tinha que fazer direito. Pouco mais de uma hora depois do crime, a Daiane foi para a delegacia acompanhada de um irmão vizinho dela. No balcão de atendimento, ela falou aquela frase: "Boa noite, moço. Eu vim me apresentar porque acabei de cortar o pênis do meu marido." O que veio depois dessa madrugada e o que aconteceu para o homem que teve o pênis decepado numa noite de sexo querer agora se casar com a mulher que fez isso, eu te conto no próximo episódio de Tony e Dai. Você acabou de ouvir o Tony e Dai, um podcast do Metrópolis. O Arthur Rodrigues e o Enzo Marcos fizeram a apuração da reportagem de todos os episódios. O Arthur também fez os roteiros, junto com a Camila Olivo. A edição e coordenação são de Fábio Leite. Na parte técnica, Gui Primola e Carla Sena foram responsáveis pelo design. A gravação de áudio ficou a cargo de Arthur Rodrigues, Enzo Marcos, Joelto Mata e Rodrigo Freitas. O tratamento e a edição de áudio foram feitos por Joelto Mata e Rodrigo Freitas. A editora-chefe do Portal Metrópolis é Márcia Delgado. Olívia Meirelles é a diretora de Operações e Inovação e o diretor de redação é Otto Vale. A CEO do Grupo Metrópolis é Lilian Tarran.